Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula do curso Anticapacitismo e Inclusão. Neste vídeo, vou apresentar algumas das principais condições de deficiência. Bom, eu costumo dizer para discutir essa questão que filho de peixe, peixinho é. E filho de humano, ele só se torna humano se ele tiver oportunidade de se humanizar. E ao longo da história da humanidade, nós trabalhamos com uma perspectiva de padrão de normalidade. Então, todos aqueles seres humanos que fugiam de um padrão de beleza, de força, de capacidade de sobrevivência, eram considerados excluídos desse padrão. Historicamente, a escola veio trabalhando com um padrão de normalidade que aquele que fugia à regra era excluído. Às vezes excluído literalmente, a criança por si só ou a pessoa que não se enquadrava naquele padrão saía, a família acabava tirando por pressões sociais, ou até a escola dizia: você não cabe aqui. Você não se enquadra nesse modelo que nós temos. E hoje a gente rompe com isso, com uma perspectiva de considerar as diferenças individuais dentro de uma perspectiva de diversidade humana. O trecho que você acabou de assistir no documentário Não Me Esqueci de Você apresenta um ponto de partida importante para a gente. Foi apenas no último século que rompemos com uma ideia de normalidade e passamos a entender que a humanidade se manifesta em uma diversidade de diferenças individuais e que todos somos sujeitos que merecem viver em dignidade, com respeito e com seus direitos assegurados. Para assegurarmos direito e compreendermos a diversidade humana, é importante que a gente conheça as condições de deficiência. A deficiência auditiva é a perda significativa da capacidade de ouvir, ou em um ou ambos os ouvidos, de modo parcial ou total. Segundo o IBGE, cerca de 10 milhões de brasileiros convivem com essa condição. Muitos desses utilizam a língua brasileira de sinais. Ela é uma língua completa e legítima. Portanto, é importante que todos valorizem e reconheçam sua importância. Caso você ainda não saiba Libras, algumas pessoas com deficiência auditiva também fazem a leitura labial. Então, procure sempre falar de maneira clara, pausada e sem desviar o rosto, ao se comunicar com uma pessoa surda. É possível também utilizar expressões faciais e gestos para auxiliar a transmitir suas ideias. Se a pessoa surda não domina a língua falada ou se a comunicação oral é difícil, use a escrita para se comunicar. Tenha um bloco de notas ou um dispositivo eletrônico disponível para trocar mensagens escritas, caso seja necessário. Se a pessoa surda não compreender completamente o que foi dito, esteja disposto a repetir ou reformular suas frases para esclarecer as informações. Evite falar gritando ou desistir de se comunicar. Já a deficiência intelectual é uma condição caracterizada por limitações no funcionamento intelectual e nas habilidades adaptativas. Indivíduos com deficiência intelectual apresentam um desenvolvimento cognitivo abaixo da média, o que afeta suas capacidades de aprendizado, raciocínio, resolução de problemas e habilidades sociais. Essa condição geralmente se manifesta antes da vida adulta
e pode variar o nível de apoio, indo desde comprometimentos leves, com pouco apoio, até condições mais significativas que requerem apoio pervasivo e assistência em várias áreas da vida. É importante destacar que a deficiência intelectual não deve ser confundida com baixo rendimento escolar ou falta de motivação, pois é uma condição que envolve limitações cognitivas e funcionais. Ela tropeça muito, tropeça desde que sai de casa, a marcha dela é um pouco complicada, agora que está melhor, está se adaptando, a dança melhorou muito ela. Eu busco atendimento desde quando bebê, a percepção foi quando da creche, passou para o colégio, aí intensificou mais as consultas com o pediatra. O pai conseguiu na empresa um plano de saúde há 3 anos atrás, onde intensificou mais as consultas com o especialista, mas que sempre as mesmas queixas, no caso não conseguia acompanhar, as notas muito baixas no colégio, toda vez na assinatura de boletim eu nunca tinha o resultado esperado, sempre saía de lá muito desanimada, dizendo, poxa, eu faço de tudo, o pai faz de tudo, Jennifer não quer nada. Na minha cabeça passou muito isso, mas eu sempre vi ela com o caderno na mão, sempre vi ela com o livro, brincando com as bonecas, escrevendo no quadro, brincando de professor. Falei, mas isso não é dela, ela não está fazendo isso porque ela quer. Porque uma criança que não quer nada com estudo, não pega caderno. Uma criança que não quer nada, não brinca como professora. O laudo mesmo, concreto, foi ano passado que eu tive nas minhas mãos e se concluiu agora com a psiquiatria há pouco tempo. Quando a gente não tinha um laudo na mão, um diagnóstico certo, a gente pensa sempre que não tem nada, está fazendo de pirraça ou está fazendo porque quer. Eu olho, por exemplo, para o Bernardo já há muito tempo e eu vejo só o meu filho, assim, eu não vejo uma criança com síndrome de Down. Então isso é muito forte dessa relação de pai e filho, porque você passa a ver ali o seu filho, uma criança. O afeto dado ao Gabriel não foi mudado por conta da patologia. Cura não tem. A cura para isso dela não tem, mas tem melhora. Ela está bem melhor depois do acompanhamento com a psicóloga, frequentemente toda semana. As pessoas ficam meio com medo às vezes de falar assim, mas ele tem síndrome de Down, né? Sim, ele tem síndrome de Down aí. Às vezes eu vejo, e aí eu fico na dúvida se é da síndrome, se é só de bebê assim. Ai, tadinho, mas isso ele não entende. Não, ele entende, tá? Ele não é um coitadinho. Não, tadinho, não faz isso. Não, não faz isso não, por quê? É normal, ele é uma criança normal. Quando ele quer fazer as bobagens dele, é igual qualquer criança. Outra coisa me irrita, são essas pessoas que falam, ai, porque isso é uma coisa abençoada. Não, também não é, não viaja, não começa a viajar não, porque dá um trabalho. O termo deficiência física engloba diversas condições de saúde que afetam o funcionamento, a mobilidade ou a estrutura do corpo de uma pessoa. A pessoa com deficiência física tem limitação ou perda de capacidades físicas, como movimento, coordenação, força muscular ou equilíbrio, podendo resultar em dificuldades na realização de atividades cotidianas. Essas limitações podem ser causadas por lesões, doenças congênitas, condições adquiridas ao longo da vida ou transtornos neuromusculares, podendo variar em sua intensidade e extensão. A deficiência física pode exigir adaptações no ambiente, equipamentos assistivos ou terapias para promover a inclusão e a autonomia das pessoas. Evite fazer suposições sobre as necessidades ou limitações da pessoa com deficiência física. Se você notar que alguém com deficiência física pode precisar de ajuda, pergunte se a pessoa deseja assistência antes de agir. Nem todas as pessoas com deficiência física necessitam de ajuda ou desejam que os outros intervenham sem serem solicitados. É importante também promover a acessibilidade no ambiente em que você está. Certifique-se de que as instalações, os espaços públicos e os eventos sejam acessíveis a pessoas com deficiência física. Isso inclui rampas, elevadores, banheiros acessíveis, sinalização adequada, entre outros. Ao se comunicar com pessoas com deficiência física, fale diretamente com elas
e não com seus acompanhantes. No caso de uma pessoa cadeirante, procure se manter na mesma altura para que ela não tenha que olhar para cima para conversar. A deficiência visual é uma condição que envolve uma perda parcial ou total da visão, ou seja, pode apresentar diferentes níveis de gravidade, desde a baixa visão, em que a pessoa tem uma visão residual, até a cegueira total, em que não há percepção visual. Pode ser causada por uma variedade de condições, como doenças oculares, lesões ou anomalias congênitas. As pessoas com deficiência visual geralmente usam técnicas e recursos especiais, como bengalas, cães-guia ou dispositivos assistivos para se locomoverem, realizarem tarefas diárias e se integrarem de forma mais independente na sociedade. Ao se aproximar de uma pessoa cega, não se esqueça de se identificar verbalmente para que ela saiba com quem está falando. Evite gestos ou expressões faciais que não possam ser percebidos. Ao sair de uma conversa, lembre-se também de avisar verbalmente que está saindo. Evite tocar na pessoa cega ou em sua bengala ou cão-guia sem permissão. Esses recursos são importantes para sua orientação e mobilidade. Caso ache necessário, pergunte primeiro se pode ajudar. Seja descritivo ao fornecer informações visuais. Forneça detalhes sobre o ambiente, objetos, pessoas ou eventos ao redor. Isso ajudará a pessoa cega a ter uma compreensão mais completa do que está acontecendo. E quando for se apresentar, faça uma descrição visual sua. Por exemplo, eu sou Adriana, tenho cabelo curto, olho castanho, sou branca, estou com uma camisa verde, calça clara e sapato verde. A orientação e mobilidade, ela tem todo um programa, tem uma estrutura, tem uma programação e tem as etapas a serem cumpridas. Até chegar nesse instrumento que é uma coisa muito simples, é uma coisa, muita gente diz assim, é primitivo mesmo, né? Apenas uma bengala, um bastão, né? Alguma coisa que na realidade é uma extensão tátil-sinestésica do corpo desse indivíduo. Agora, uma outra barreira que a gente enfrenta no nosso dia a dia para esse trabalho todo que eu descrevi para você é a calçada, meu amigo. O chamado passeio público. E de passeio, questionável. E público só está no nome. A autoridade pública não cuida das calçadas como deveria cuidar e você vai ter que se virar. Edgar está com sua bengala passando com dificuldades por uma calçada com desníveis para acesso de veículos e pedestres. Ele passa por outro desnível, com o tijolo quebrado aparente. Mas como deveriam ser construídas as calçadas? Será que podemos ter uma mesma calçada em que andem sem dificuldades tanto cegos quanto cadeirantes, idosos, gestantes e outras pessoas com mobilidades distintas? Norma técnica para como dividir a calçada, qual seria o ideal, isso já existe. O que não tem é a questão jurídica do gestor público municipal de peitar todas as concessionárias, peitar os próprios munícipes para refazer, para requalificar o que já está feito e para fazer o novo de forma correta. Como vimos nesse trecho do documentário Mobilidade Cega, as estruturas urbanas podem ser grandes obstáculos para a pessoa com deficiências. Então, pensar na inclusão é também pensar em estruturas arquitetônicas que possam garantir a mobilidade de pessoas cegas, cadeirantes ou com baixa mobilidade. Na aula de hoje, verificamos características de alguns tipos de deficiência, mas é importante lembrar que cada pessoa é única, com preferências e necessidades individuais. Então, esteja atento à pessoa para além de sua condição. Eu fico por aqui e nós nos encontramos na próxima aula. Até lá!